Sou o professor Roberto da Silva, estamos na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para uma aula gravada da disciplina O Direito à Educação sob a perspectiva da pedagogia social. Estão conosco aqui dois alunos de doutorado que cursam a disciplina e nós vamos discutir o tema a formação do profissional da educação social e a regulamentação da profissão. Tá? Primeiro, eu queria saber dos dois doutorandos aqui que estão cursando esta disciplina, o que é o projeto de pesquisa deles, quais são as temáticas de que eles se ocupam na pesquisa. Bom, meu nome é Rafael, sou estudante de doutorado aqui na Faculdade de Educação. Ingressei no primeiro semestre de 2016. Bom, a princípio, o meu projeto de tese tem a ver com o educador Paulo Freire, né, e sua concepção, sua ideia de educador humanista e progressista, né, que a gente encontra em algumas de suas obras, que ele escreveu principalmente sozinho. Nos últimos tempos eu estou pensando em mudar a temática, mas ainda não não amadureci a ideia ainda. Eu já conversei com a minha orientadora, eu vou ver o que acontece. E você? É nessa linha. Eu sou a Ingrid, a minha pesquisa tem buscado estudar o financiamento da educação especial e discutindo, né? Nesse momento estou no segundo semestre, concluindo os créditos para a disciplina. Como ideia do trabalho final, tenho tentado discutir como a pedagogia social ela abarca essa noção da própria educação especial, de um sujeito numa visão mais humanista, mais completa. Ainda estou tateando nessas questões. Tá, nós escolhemos como ponto de partida para este diálogo partir da definição que a própria LDB dá de educação, né? A LDB, o artigo 1º, diz que educação se faz por meio de diversos processos que ocorrem na família, na escola, na sociedade, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais e assim por diante, nos dando uma definição bastante ampla de educação, muito próxima de uma educação holística, né? Vamos dizer assim. Mas logo em seguida, no parágrafo 1º do artigo 1º, a LDB faz um reducionismo dizendo que esta lei regula apenas a educação escolar que se faz em instituições próprias. Então, a pergunta que se faz a partir daí é: se a LDB se ocupa de regulamentar apenas a educação escolar que se faz nas instituições próprias, o que acontece com as outras formas de educação? Né? Quais são essas outras formas de educação? Nós poderíamos elencar um sem número de atividades onde se faz essas outras formas de educação. Educação em saúde, educação alimentar, educação no trânsito, educação para a cidadania, educação em valores, educação em direitos humanos. É uma lista sem fim, né? Mas por conveniência, convencionou-se chamar a educação escolar de educação formal e essas outras práticas educativas de educação não formal. O que me parece um equívoco, né? Não só porque todas essas práticas não são exatamente não formais ou informais, mas porque se destitui do sentido de historicidade estas práticas, né? Nós temos no Brasil, é bastante conhecida, por exemplo, a educação popular, né? A educação popular tem uma história, tem um contexto onde ela surgiu. Chamá-la de educação não formal significa negar esse contexto, essa historicidade, a motivação pela qual ela surgiu no Brasil, né? Temos a educação comunitária, né? Temos a educação social. Então, nós preferimos nomear essas práticas ditas não formais como práticas de educação popular, de educação social ou de educação comunitária. Porque, a rigor,
não existe nem as escolas não formais, como não existe o professor não formal e não existe o aluno não formal. Né? Então, no Brasil a gente constata que educação social se faz desde o início da história desse país. Né? Educação popular nasce a partir das culturas próprias, das matrizes culturais que deram origem ao povo brasileiro, as matrizes indígena, africana e ocidental, com todo o sincretismo religioso e multiculturalismo que isto implica. E esses elementos de cultura popular acabaram sendo utilizados para uma educação popular. Né? Então, a educação popular é quase um patrimônio brasileiro e se assenta sobre uma base muito sólida das tradições culturais próprias do povo brasileiro. Né? A educação comunitária ela se faz a partir do momento em que os grupos têm que interagir entre si no espaço, no território, ou de forma a interagir com diferentes grupos de idade, de valores, de culturas, nacionalidades e tudo mais. E à medida que se formam os pequenos grupos, há a intencionalidade de que o grupo cuide da educação dos seus próprios membros, dos seus próprios integrantes. Então, temos desde uma educação comunitária mais fechada, onde a educação é feita do grupo para o grupo e pelo grupo, né? Até a educação comunitária mais aberta, onde a motivação das pessoas para se unir em torno de propósitos comuns são as melhorias urbanas, as conquistas em termos de saúde, de educação, asfalto, iluminação, segurança pública e tudo mais. Né? E com a complexificação da vida social, essas práticas de educação popular, de educação comunitária, assumem uma amplitude maior para tratar da questão da educabilidade social do sujeito, né? Como viver coletivamente, como viver em sociedade. Então isso nos dá essa dimensão da educação social. Os estrangeiros que têm geralmente o Brasil como um grande laboratório social, eles reconhecem que nós temos boas práticas de educação popular, de educação social e de educação comunitária. Isso há muitos anos. O que não se tinha até então era uma teoria geral que fundamentasse, que explicitasse, que iluminasse essas práticas de educação popular, social e comunitária, e nem o reconhecimento oficial quanto ao valor pedagógico, tanto das práticas quanto dos profissionais que trabalham essas práticas educativas, quanto dos estudos feitos por alunos, né, dessas modalidades. Hoje nós não temos de estimativas oficiais, mas se calcula que, por estimativa, que no universo da chamada educação escolar atuam cerca de 2,5 milhões de profissionais em todo o Brasil. Né? Nessas práticas de educação não escolares, levantamentos como da Fundação do IPEA e da Fundação Getúlio Vargas, no chamado Mapa das ONGs de 2010, estima que tenham 4,5 milhões de profissionais envolvidos nessas tarefas educativas. Né? Mas como eles não são professores e não têm formação pedagógica, eles não são chamados de professores. São chamados de arte educadores, de oficineiros, de instrutores, de mestres de ofício, diferentes nomenclaturas que revelam não só a precariedade da condição de trabalho que eles têm, mas também a dificuldade de eles se enxergarem enquanto parte de uma categoria profissional. Né? Então, a gente considera que num país que tem as deficiências educacionais que o Brasil tem,
não dá para negligenciar esse imenso contingente de educadores populares, sociais e comunitários que atuam fora da sala de aula. Atuam nas comunidades, atuam nos movimentos sociais, atuam nas organizações não governamentais, atuam em todas as esferas da vida, né? Então, sintetizando essas nomenclaturas de educação popular, educação social e educação comunitária, o que se pretende no Brasil é a regulamentação desta área enquanto um campo de atuação profissional, né? Então, convencionou-se sintetizar essas diversas áreas no termo educação social, né? Esse é objeto de um projeto de lei de número 5346 de 2009, de autoria do deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e mais recentemente de um projeto de lei no Senado, de autoria do senador Theomário Mota, do PDT de Roraima. Este projeto de lei da Câmara dos Deputados já passou em todas as comissões, já tem parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, portanto está pronto para votação, né? Como surgiu em 2015 um projeto de lei no Senado que trata do mesmo tema, a intenção é dialogar com os dois parlamentares no sentido de haver uma fusão das duas propostas, de modo a abreviar a tramitação deles, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado, quem que é o responsável? Senador Theomário Mota, no PDT de Roraima, né? Dia 16 de junho agora, os dois vão estar juntos numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, onde a gente vai tentar buscar a conciliação entre essas duas propostas, né? E algumas questões aí são importantes ter clareza, né? Primeiro, o que é esse campo da educação social e no que ele difere da educação escolar, né? Não, se a educação escolar trabalha dentro de sala de aula, trabalha no desenvolvimento de conteúdos, de matérias escolares propriamente ditas, por professores titulados com curso superior, a educação social não tem necessariamente um currículo, né? Porque o profissional da educação social não trabalha em sala de aula, não trabalha desenvolvimento de conteúdos curriculares, portanto não compete com o professor, não ocupa o lugar do professor, nem substitui o professor. A matéria-prima do profissional da educação social são sobretudo as relações que se estabelecem entre as pessoas, né? É a natureza, a qualidade, a intensidade destas relações, a forma como cada indivíduo ou também as organizações e as instituições administram as suas relações, que é o objeto do trabalho do profissional da educação social, né? E como relações se dão em todos os planos da sociedade, em todos os níveis e classes sociais, significa que a educação social é uma necessidade que perpassa toda a estrutura social, não é dirigida a grupos minoritários ou a grupos em situação de marginalidade social ou a qualquer grupo privilegiado, né? Nada impede, não há nenhuma objeção que o profissional de educação social atue também dentro da escola, né? Isso porque se reconhece que apesar de a escola ser o espaço privilegiado da educação escolar, da educação dita formal escolar, muito do que acontece dentro da própria escola tem mais a ver com a educabilidade social do sujeito do que a educabilidade escolar, né? Sem contar as relações necessárias da escola com a família, da escola com a comunidade, da escola com os parceiros, com organizações não governamentais, com o poder público, no sentido de
dar vigência àquilo que a própria Constituição determina, que é a gestão democrática da escola pública, né? Então, se requer a participação de todos, requer um mínimo de compreensão do que seja a organização escolar, quem são os seus parceiros, seus atores, o que cada um deles pode fazer, né? Professor, se esse projeto de lei for aprovado e regulamentado, não seria o ideal fazer uma alteração na LDB e incluir esse educador social na LDB, ou uma PEC, né, também fazendo uma emenda constitucional, reconhecendo essa profissão na Constituição do Brasil? Essa é uma matéria, um item para discussão nessas audiências públicas, porque, como eu disse antes, a escola é um dos campos de trabalho do profissional da educação social, não o único, nem o exclusivo, e nem aquele que ocupa o maior tempo ou demanda maiores esforços do profissional da educação social, né? Pense que no Brasil nós temos uma vasta legislação social e a maioria delas reconhecida pelo seu valor, pelo seu avanço, pela sua importância no sentido de consolidar conquistas, mas essa própria legislação social deixa algumas lacunas, sobretudo por prever direitos e obrigações e não prever a figura do profissional responsável que deva fazer essas mediações, né? Ficando ainda no âmbito da LDB, da legislação escolar, você vê 3 processos que existem dentro da escola. As chamadas instituições auxiliares, os grêmios escolares, a associação de pais e mestres e esse conceito de gestão democrática da escola pública, né? Quer dizer, são 3 figuras interessantes, se fosse possível de serem efetivamente implementadas, mas a carência que se tem dentro da escola de que quem é que se ocupa da implantação, do gerenciamento, da rotina, dos trabalhos da Associação de Pais e Mestres, por exemplo, né? Na nossa cultura escolar tem sido um trabalho de voluntários, né? Professores, o pessoal do quadro do magistério efetivamente não pode se ocupar disso, porque a maioria não tem dedicação exclusiva a uma única escola. Os pais têm que dividir esta responsabilidade com o trabalho, com a casa, com as suas necessidades pessoais. E tem que considerar que uma associação de pais e mestres é uma organização não governamental, é uma associação da sociedade civil que precisa de profissionais formados com competência para dirigir uma entidade, né? E a escola é muito dependente de uma associação de pais e mestres, porque ela é gestora dos recursos escolares. Então, nós entendemos que este profissional, para fazer esse trabalho de mediação dos professores com os pais, da escola com a família, da escola com a comunidade, a gestão de recursos, a definição de prioridades, isso é o perfil de um educador social, né? Da mesma forma, a questão da implementação, da orientação dos grêmios estudantis, e essa outra dimensão da gestão democrática da escola pública, não dá para implementar gestão com a participação de alunos, de funcionários, de professores, de familiares e de agentes da comunidade, se não se implementar no âmbito da comunidade escolar um programa de formação, um programa de treinamento, né? Porque se lida com a aplicação da legislação, se lida com o exercício de direitos, se lida com políticas públicas, se lida com legislação, com recursos públicos, e isso não é uma matéria que leigos sem formação consigam fazer adequadamente, né? Então esse é um outro campo de atuação que requer a figura do profissional de educação social. Aí, saindo da LDB, quando a gente vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem duas lacunas que ficaram ali.
nas chamadas medidas de proteção que se aplicam a crianças e adolescentes cujos direitos foram violados, ameaçados ou negligenciados, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente define uma série de cuidados em respeito à prioridade absoluta que deva ter a criança e adolescente, a especificidade da sua condição de ser uma pessoa em desenvolvimento, mas não designa qual é o profissional que deva ser o tutor desses direitos, né? Que deva fazer o trabalho de apoio e orientação à criança, ao adolescente e à sua família, né? E no âmbito das medidas socioeducativas, uma das grandes falhas e que gera um ambiente de crítica na sociedade e na opinião pública é o trabalho da socioeducação dentro das unidades de internação e o trabalho de orientação das medidas socioeducativas em meio aberto, né? Essas funções são típicas funções de um educador social, né? Em algumas prefeituras, em alguns estados, ainda que sem que tenha regulamentada a profissão, já se dá um nome a esse profissional de socioeducador ou de educador social, né? Ainda quando se vai para a lei de execução penal, a grande lacuna que a nossa legislação penal deixa é de se orientar por todo um discurso bonito a respeito da reintegração social do preso, mas na equipe dos trabalhadores penitenciários, onde estão o psiquiatra, o médico, o psicólogo, o assistente social, o advogado, o esforço desses profissionais é mais orientado para a elaboração de laudos e de pareceres para subsidiar as decisões do promotor de justiça e dos juízes, do que o trabalho de reeducação do próprio preso. E as relações, né? Então, a grande taxa de reincidência que a gente tem no sistema penitenciário, o fracasso da própria terapia penal, se deve ao fato de a legislação não designar quem é o profissional cuja atribuição principal seja trabalhar a reabilitação desse preso, né? E quando se trata dos presos soltos que saem em liberdade condicional, em albergue domiciliar ou nas licenças periódicas que eles têm direito, também não se tem esse orientador de liberdade condicional ou que faça a supervisão da pessoa condenada que está periodicamente livre, né? Veja, atualmente se arranjou, exatamente na falta desse profissional, tenta-se fazer o monitoramento desses presos com tornozeleiras eletrônicas. É um artifício no sentido de substituir o homem pelo aparato mecânico ou eletrônico, né? Correto. Da formação desses profissionais para atuar como educador social, tem sido pensado formações em áreas? Uma graduação, ou cursos de níveis que você Então, aí é importante essa questão que deve ser um dos pontos altos da discussão nessas audiências públicas, porque tanto há aqueles que defendem que a formação inicial seja em cursos de graduação, como há outros, dentre os quais eu me incluo, aqueles que defendem que a formação possa se iniciar em nível médio técnico, né? Do ponto de vista bem objetivo, se deve ao fato de se utilizar o acúmulo de experiências que o Brasil tem na formação de profissionais de nível técnico, né? A área de saúde, por exemplo, é a área que mais se utiliza isso, né? O técnico em enfermagem, técnico em prótese, técnico de laboratório, em radiologia, exames clínicos. Mais recentemente, uma figura importante que é o agente comunitário de saúde, sem o qual não existe programas importantes como o Programa de Saúde da Família, por exemplo, né?
A área de construção civil também utiliza essa figura, né? O técnico em construções, o técnico em edificações, o técnico em topografia e assim por diante. Agora, esta experiência brasileira, ela tem uma norma que é o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, tá? Nesse Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos já tem formatado ali, portanto já regulamentado em lei, o que pode ser a formação desse educador social de nível técnico. Quer dizer, não precisa se inventar nada, já está configurado em lei. E isso é importante porque na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, educador social, mesmo que ainda não tenha sido regulamentada a profissão, é reconhecido como uma ocupação. Sendo uma ocupação, há necessidade de fazer o descritivo de cargos e funções. E é necessário ter a formação correspondente, né? Um outro ponto relevante nisso é que se tem no Brasil uma ampla infraestrutura para a formação de técnicos, tá? Veja, no estado de São Paulo, que são as ETECs aqui, em plano nacional, as escolas técnicas federais, né? Então, no Brasil não se teria nenhuma dificuldade em se implantar de imediato, tão logo sancionada a lei, essas escolas técnicas, essa rede de escolas técnicas já existentes passarem a dar formação de nível técnico. Quando o curso de graduação, nós não temos nenhum no país. Graduação em pedagogia social, nós não temos nenhum, né? E há aquela dificuldade própria, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas, de se criar um curso novo, tá? Então, se pleiteássemos a formação em nível superior, nós teríamos extrema dificuldade, primeiro, em definir uma matriz curricular para a formação desses profissionais, depois de passar por toda a burocracia acadêmica no sentido de formalizar esses cursos, né? Então, entre a infraestrutura de curso técnico e a infraestrutura de curso superior, nós não temos dúvida que a formação de nível técnico já está pronta, leva muitas vantagens sobre isso. Além dos próprios mecanismos de financiamento estudantil aí que pode ser utilizado, como o Pronatec, que são bolsas para estudantes de ensino técnico. Claro que em nível superior tem as bolsas como do ProUni, do FIES, né? Quer dizer, tem bolsas, mas não tem os cursos, né? No nível médio você tem a infraestrutura escolar, tem a legislação que autoriza e já tem os recursos, né? Então isso viabiliza. Mas outra questão importante nessa discussão quanto à formação é que tipo, isso significaria a regulamentação da educação social no Brasil, significa criar uma nova profissão. Agora, criar uma nova profissão para quem? Né? Então, aí nós temos que considerar algumas coisas que a nós tem parecido importante. Esse para quem é fundamental, né? Sim. Veja, nós estamos aí há 25 anos de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não dá, por mais eficácia que tenha tido o Estatuto da Criança e do Adolescente, não dá para dizer que ele tenha atendido de forma igualitária todas as crianças desta chamada geração do ECA, né? Tanto que se aprovou em 13 de agosto de 2015 aí, o Estatuto da Juventude, né? Eu penso e é claro que a juventude é quem mais sofre com o desemprego, né? Seja o primeiro emprego, seja porque não se tem informação, seja o serviço militar para o menino aí que interrompe um ano da vida dele, né? Seja a dificuldade de concluir o processo de formação para se entrar de forma qualificada no mercado de trabalho. E depois os processos sociais aí que vitimizam essa juventude, né?
não é só o desemprego, mas a questão da droga é um problema que afeta particularmente a juventude. É muito noticiado o caso do genocídio da população, da juventude negra e periférica, né? Então é uma juventude para o qual ela pagou um alto preço em função da condenação do trabalho infantil. Essa geração de 25 anos não pôde incorporar o trabalho como parte do seu projeto de vida, nem pôde incorporar a cultura do trabalho, os valores decorrentes da cultura do trabalho como parte do seu projeto de vida. Então, o que se ofereceu para essa juventude foi o amparo, o apoio de programas e projetos sociais, né? No âmbito, sejam esses projetos no sentido de complementar o trabalho escolar oferecidos no contraturno, seja de suprir as deficiências da família, no sentido de satisfazer as necessidades básicas dos seus filhos, seja no sentido de suprir a ausência de políticas públicas em virtude da ausência de espaços de esporte, de arte, de lazer, de cultura e assim por diante. Então, a grande salvação para essa geração foi se integrar, ou ser, de alguma forma, assistido em projetos e programas sociais, né? Então, mas nesses projetos e programas sociais, essa juventude sempre foi atendido, sempre foi cliente do social, né? Elas também não puderam incorporar a dimensão do social como parte do seu projeto de vida, né? Então significa que desde a pequena infância, da pré-adolescência, adolescência, agora na fase da juventude, eles estão sendo atendidos em ONGs, em projetos e programas sociais, atendidos por uma infinidade de técnicos e tudo mais. Quer dizer, eles aprenderam o caminho, eles sabem a rotina desses atendimentos, né? O que eles não puderam fazer é se tornar trabalhadores sociais para lidar com as próprias problemáticas que afetam eles e os seus pares, né? Então, por isso que a educação social é uma profissão muito adequada hoje para responder às necessidades dessa juventude. Portanto, é mais adequado que seja uma profissão que se inicie com formação de nível técnico, né? Porque iniciar a formação em nível médio seria, novamente, elitizar uma profissão social. Quer dizer, milhares desses trabalhadores da educação popular, da educação social, da educação comunitária, mesmo com a democratização do acesso à escola pública, ao ensino técnico, ao ensino superior, não teriam nenhuma chance de obter um diploma de graduação para se tornar um profissional regulamentado, né? E tem aquelas áreas para os quais sequer isso é um pré-requisito. Imagina o mestre de capoeira, né? O mestre de capoeira, a beleza da arte e o viés educativo da arte que ele desenvolve não está na titulação dele. Está em ele ser o expoente de uma cultura de um determinado grupo étnico, né? Pegue na questão do artesanato, né? Seja o artesanato quilombola, o artesanato indígena, o artesanato das populações ribeirinhas, que tem um trabalho pedagógico, um trabalho educativo, no sentido de que dominar essa arte significa cuidar da própria sobrevivência. Ensinar essa arte para as novas gerações significa um recurso de sobrevivência, um recurso de sustentabilidade, a possibilidade de fixar os seus filhos dentro na própria região, sem que eles tenham que fugir ou escapar para as grandes cidades. Isso acontece na vida rural, na educação no campo também. Então, exigir dessas pessoas formação de nível superior é excluí-las, né? É repetir o que já existe hoje. Então, depois, veja no âmbito da música, por exemplo.
a música que faz sentido para a juventude, para esta juventude, a geração do ECA hoje, quais são os estilos musicais? Não é a música erudita, não é a música clássica. O funk, o rap. Sim, que é feita por quê? O reggae. Que é feita por quê? Eles mesmos. Por eles mesmos. Né? Então, não dá para se negligenciar, para se omitir o potencial educativo que tem tanto as letras quanto as músicas ou a cultura que se forma em torno deles, que se pudéssemos generalizar como a cultura hip hop. Né? Exigir dessas pessoas titulação de nível superior, Realmente. eles precisam entrar numa escola de música para poder fazer um rap. Né? Então, por isso que para nós é uma grande disputa essa, porque se acha, há aqueles que alegam que uma formação de nível técnico não daria ao profissional da educação social o conhecimento e a capacidade suficiente de trabalho, e isso significaria, dentro de uma categoria profissional, colocá-lo numa escala de subordinação. Né? Veja que nas ciências médicas, por exemplo, em que a formação começa no nível técnico, com atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, aqueles que fizeram curso técnico, que eventualmente queiram fazer um curso de graduação na área de enfermagem, tem livro para fazer. Né? Mas não se impede as pessoas de formação de nível técnico já ingressarem no mercado de trabalho, já começarem a aprender no próprio trabalho e aí investir na sua formação. Né? Mas seguiria esse exemplo para o educador social. Sim. Como na educação nós tivemos muito recentemente, antes da LDB de 96, os cursos técnicos do magistério, né? Os Cefans. E olha que, como professor de curso de pedagogia, eu digo o quanto era bom receber aqueles alunos do Cefan no primeiro ano do curso de pedagogia. Eles já vinham preparadinhos. O que nós fazíamos aqui era o trabalho de lapidação. Né? Mas a formação inicial eles já tinham recebido lá em campo. Né? Então, nós pensamos nesse projeto de lei 5346, a regulamentação do campo de trabalho, a educação social, e não a regulamentação de uma profissão, do educador social. Isso porque a gente acha que, começando a formação em nível técnico, é possível pensar na estruturação de uma carreira. Né? E não fica uma profissão isolada. Então, o profissional de nível técnico, ele pode depois pleitear um curso de tecnólogo, ele pode fazer uma graduação, pode fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, sempre na área de educação social. Só vai ampliar, né? Só vai ampliar. Né? Então, isso eu acho que é uma vantagem significativa. Depois, o que a gente tem visto nos trabalhos de campo, isso no Brasil todo, por falta de regulamentação da profissão e de uma estrutura de carreira, os atuais educadores sociais, a maioria deles se formou no próprio campo, trabalhando. Né? Os educadores, tem aqueles que se intitulam educadores sociais e fazem educação social, e tem aqueles que se intitulam, que recebem o título de educador social, mas não fazem educação social. Né? Sobretudo esses contratados no âmbito do poder público. Por exemplo, o educador social de rua. Né? Educador social de rua, contratados pela prefeitura, agora é momento de Olimpíadas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Qual é a demanda das prefeituras para esse educador social de rua? É o trabalho efetivamente da educação, do acolhimento, ou é o trabalho da maquiagem, o trabalho da higienização, de manter essas pessoas afastadas da cidade, debaixo do tapete? Essa é a última opção. Né? Essa negligenciamento. Sim. Então, esses são
os educadores sociais que se dizem educadores sociais e fazem educação social, eles têm preferido trabalhar nas ONGs, em projetos e programas sociais, porque nas ONGs, nos movimentos populares, sociais e comunitários, têm um pouco mais de liberdade e podem fazer aquilo que acreditam ser a educação social. Quando estão vinculados ao poder público, seja no trabalho social de rua, no trabalho de abrigos, no trabalho de medida socioeducativa, as exigências quanto a eles é mais no sentido de fazer o trabalho sujo do que fazer o trabalho da educação social propriamente dita. Então, hoje, como a profissão não é regulamentada, significa que todas as prefeituras, principalmente as prefeituras que fazem contratação de educadores sociais, o fazem de forma precária. Porque a regra é, se não existe concurso público, não se pode criar cargo no poder público. Né? Então, quando se faz, as prefeituras preferem fazer processos seletivos, né? Contratação a título precário ou com tempo determinado, porque não tem a profissão regulamentada. No âmbito das organizações não governamentais, não tem esse problema, porque eles têm liberdade de contratação, o contrato de trabalho se rege pela CLT e assim por diante. Né? Então, a regulamentação da profissão significaria garantir a esse profissional os direitos trabalhistas e previdenciários, né? Permitir que ele se organize enquanto categoria profissional, tenha representação sindical na defesa dos seus direitos e, com isso, tenha melhores condições para negociar as suas condições de trabalho, o que hoje, efetivamente, não acontece. Né? E depois tem que se avaliar, do ponto de vista da inclusão social, o impacto isso significa. Se nos últimos tempos, por causa da crise, se diz aí a boca solta de que perdemos 11 milhões de postos de trabalho, né? E só esse universo da educação popular, social e comunitária tem cerca de 4 milhões e meio de trabalhadores, veja do ponto de vista econômico o que significa formalizar e regulamentar o trabalho de 4 milhões e meio de profissionais. Né? Seria um impacto positivo muito bom. Sim, sem dúvida. Né? Impacto econômico, financeiro, político, social, né? A questão da valorização do trabalho, da elevação da autoestima, não só dos profissionais, mas também de quem é atendido por esses profissionais. A visibilidade. Da visibilidade. Né? Então, nós não temos dúvidas que a regulamentação da educação social como profissão no Brasil e agregar essa multidão de educadores sociais, populares e comunitários aos esforços educacionais que o Brasil já tem historicamente feito, talvez seja a grande novidade da educação dos últimos anos. Não é? A potência que isso traz, né? Sim. No Brasil isso pode ser novo, isso pode ter áreas de novidade, mas em outros países isso já é reconhecido, já é regulamentado há bastante tempo. Não é? Ainda que com diferentes nomenclaturas, mas já se tem bem definido o espaço de atuação desse educador social, já se resolveram as arestas, possíveis arestas entre educação social e educação escolar, entre educação social e serviço social, entre educação social e psicologia. Os campos estão bem definidos, as atribuições estão bem estabelecidas e não há esses conflitos entre estas áreas. Agora, como no mundo essas experiência de educação social, sobretudo fundamentada na pedagogia social, já existe há mais de 100 anos,
E no Brasil, o que é novo é usar-se a pedagogia social como referencial teórico e metodológico para essas práticas de educação popular, social e comunitária, né? E é importante isso porque a pedagogia social ela ajuda a dar não só a fundamentação teórica, quer dizer, a explicação por que se faz, né? E a orientação metodológica do como se faz, mas também ela organiza a formação desses educadores, organiza a pesquisa e organiza o campo de trabalho, né? E aqui no Brasil, quando a gente levanta as motivações ou os fundamentos dessa multiplicidade de práticas de educação popular, social e comunitária, fica muito evidente que todas elas usam preferencialmente o pensamento pedagógico de Paulo Freire, né? Então, se Paulo Freire já foi recentemente reconhecido como o patrono da educação brasileira, né, por que não elevar também o seu pensamento pedagógico ao status de uma política pública? Né? Quer dizer, venera-se o santo, mas não se recomenda os seus milagres? Né? Tem o senhor mesmo já falou naquele livro dele, Educação e Mudança, do Paulo Freire, ele tem um capítulo lá que chama o papel do trabalhador social no processo de mudança. Estou começando a ler, estou na introdução ainda, mas ele fala que o posicionamento político do trabalhador social está diretamente ligado à metodologia, né? Sim. do seu trabalho. É muito interessante que ele, na introdução, que ele fala lá da análise que o trabalhador social ele tem que fazer a questão do olhar, que o senhor também já falou, o olhar crítico sobre a realidade. Sim. E o papel desse trabalhador social no processo da mudança que se quer, na mudança, né, que se quer fazer, né? Sim. Das injustiças, que o educador social não atua só para como se diz, para os oprimidos, né, os esfarrapados do mundo, que diz Paulo Freire, né? Não só para eles, mas mais preferencialmente, né? Ou não sei se é essa palavra preferencialmente, ou sei que palavra mesmo o Paulo Freire, porque a obra fundamental de Paulo Freire é a pedagogia do oprimido, né? Mas também o Paulo Freire, ao usar preferencialmente essa categoria oprimido e opressor, e não capital e trabalho, por exemplo, em um momento, na introdução do Pedagogia do Oprimido, ele se refere a esses oprimidos como os esfarrapados do mundo, né? Mas eu relembrar de uma frase lá do livro O Emílio, em que o autor diz assim: dá-me nas mãos um ser humano e eu farei dele um homem ou um farrapo, né? Então, esse esfarrapado não precisa ser necessariamente o pobre. Mesmo que queiras fazer esse esforço mental de unir a figura do esfarrapado com a figura do oprimido, esse esfarrapado e oprimido não é necessariamente o pobre. É o destituído, né, de alguma maneira. É o destituído de direitos, né? Acho que esse esfarrapado aí inclui o pobre, mas tem outras... Aí Paulo Freire ajuda, dá outros elementos para entender. É aqueles a quem se negou o direito de ser mais. Isso, exato. Né? Se a vocação do ser humano é sempre ser mais, no sentido de evoluir, de se apropriar da sua história, de ser protagonista no seu contexto social, todos aqueles a quem se nega essa vocação está na situação de oprimido. Né? E aí não importa de certa a classe forma, de um social. esfarrapado, né? Isso aí, não importa a categoria social.
né? Quer dizer, como se nas classes mais privilegiadas não houvesse violência, não houvesse exploração, não houvesse vulnerabilidade. Né? Isso não é um privilégio de classe. Né? E, fundamentalmente, essas relações de oprimido e opressor, elas não são relações estáticas, são relações dinâmicas. Ele fala isso também no papel do trabalhador social, que ele fala o estático e a mudança sempre estão... Ninguém está 24 horas na posição de oprimido, ninguém está 24 horas na posição de opressor. Muda o polo das relações, muda o posicionamento da pessoa. Né? Até o sujeito em situação de rua, apesar de nele ser fácil visualizar tanto a figura do esfarrapado quanto do oprimido, né, na relação que ele estabelece com os outros, com o companheiro, a companheira, com os filhos, com seus animais de estimação, eventualmente ele também se coloca no papel do opressor. Né? Então, na pedagogia freiriana, a grande dificuldade é a pessoa saber se visualizar, se entender quando ela está no papel de oprimido, quando ela está no papel de opressor e quais são os mecanismos utilizados para a opressão. O Paulo Freire, no livro que eu estava lendo, Conscientização, ele fala que o oprimido, às vezes ele tem uma relação de ódio com o opressor, mas às vezes ele visualiza o opressor como um ideal. Quando ele se libertar do processo de opressão, ele vê o opressor como o seu ideal, o seu exemplo. Algumas vezes. Mas aí que se aplica então a eficácia da metodologia freiriana e que a educação social também consegue fazer, que ele diz que o processo de libertação do oprimido não é um processo unilateral. A libertação do oprimido implica também na libertação do opressor. Né? Então, isso significa, se justifica de que a educação social não ter exatamente foco em estratos sociais, em classes sociais. A educação social é uma necessidade de todo o estrato social, de toda a estrutura social. Né? Seria se tornar-se mais, Roberto, tanto para o opressor quanto para o oprimido, nessa lógica de libertação? Sim, porque essa vocação, pode parecer confuso essa ideia, essa vocação de ser mais e o oprimido cultivar dentro de si o desejo de tornar-se opressor. Né? Mas quando não há entre o oprimido e o opressor uma relação dialética que seja construtiva. Né? Isso que ocorre em diversas situações, onde os maus tratos, a humilhação, a exploração do outro, gera esse sentimento de vingança, de puxar o tapete, o desejo de posse, não só para se livrar da situação de opressão, mas para poder reverter os mecanismos da opressão. Né? Essa lógica de que você não me deixa entrar nesse lugar aqui, mas um dia eu vou comprar aqui e eu te ponho na rua. Né? Mas o que é difícil, o receio que a pedagogia freiriana gera, e talvez esse tenha sido um dos motivos do exílio, da expulsão de Paulo Freire durante o período de exílio, é a perspectiva de uma educação libertadora. Uma educação que efetivamente promova a autonomia, a emancipação e a liberdade do sujeito. Qualquer grupo social consciente do que são os mecanismos de controle social, de dominação e de poder, sempre vai resistir
a autonomia, a libertação, a emancipação dos seus súditos. Sempre. Porque significa perder poder, significa perder a base do seu bem-estar, né? Então talvez essa tenha sido a razão de que o pensamento pedagógico de Paulo Freire nunca foi eixo estruturador de uma política pública de educação no país, né? Ou que haja, como esses recentes discursos reacionários sobre desideologização da educação, né? Que não quer proporcionar ao povo uma educação que lhe permita enxergar a realidade. A audiência lá entre o atual ministro da Educação com o Alexandre Frota lá, e um dos líderes daquele Revoltados Online, pedindo a escola sem partido, é a proposta mais partidária que existe, que eu já vi. Chega de marxismo na escola, como assim? Chega de marxismo, chega de chega de comunismo. Eu acho que o Alexandre Frota não sabe nem o que é comunismo. O cara vai lá, pede uma audiência com o ministro da Educação e fala chega de comunismo. Eu acho que não tem nem ideia do que seja comunismo. O cara fica falando pelos cotovelos. Nem atenderia uma... Mas não se pode menosprezar o papel que essas pessoas e movimentos cumprem na sociedade. Sim. Porque, de certa forma, eles são expressões de uma forma de pensar, né? Tem gente na sociedade que pensa assim. Bastante gente. Sim. Então, ao colocar essas propostas na discussão pública, ao dar visibilidade a elas, inevitavelmente cria-se aquela divisão social, né, de contra e a favor, né? E esse contra e a favor suprime a discussão. Sim. Né? Veja, e ainda eu penso que a regulamentação da educação social no Brasil, ela significaria hoje triplicar ou até quadruplicar o esforço educacional que o Brasil fez nos últimos anos. Veja, ao longo das nossas 3 LDBs, de 61, de 71, de 96, principalmente a partir do movimento da educação nova, lá de 1932, quando forjou-se a ideia de plano de educação, depois na LDB se fez o Plano Nacional de Educação, se instaurou a década da educação, vigente por 10 anos e tudo mais. E também com a Constituição de 88, que fez a universalização da educação, né? Então, quando consideramos de onde partimos, onde conseguimos chegar hoje e onde queremos chegar, não dá para ignorar que o país fez um esforço educacional extraordinário para chegar onde chegamos, né? E quando se analisa só a educação escolar, só a educação pública, parece que não dá para ir muito longe. Ou tem aqueles defensores, os profetas do caos, que acham que a educação pública chegou no final do poço, que a educação pública não tem mais saída. Que a única saída, possivelmente, seria a mercantilização, a privatização da escola pública, né? Então, incorporar hoje a educação popular, social e comunitária, a política educacional, significa quadruplicar, talvez, esse esforço educacional que o Brasil já fez. Isso nos livraria, significaria um reforço extraordinário ao esforço de escolarização, de elevação da escolaridade, o que ajudaria a contrapor essa possível redução do investimento na educação. Quer dizer, sempre se trabalhou com a ideia de que mais dinheiro na educação permitiria remunerar melhor, por exemplo, os professores que já estão aí, ou melhorar a infraestrutura pública da educação. Nunca se considerou, mesmo sem precisar de investimento
do dinheiro novo aí, de se trazer novos atores para a educação, né? Então, ao universo de 2,5 milhões de educadores, trazer outros 4,5 milhões, sem dinheiro novo, porque eles já existe, veja o que isso significa, né? Então, são saídas próprias para uma situação de crise, né? Alternativas. Né? Essa atuação, por exemplo, do educador social em conjunto, em conexão com a escola, por exemplo, um aluno ou uma aluna que mora em uma comunidade carente, na escola, às vezes ele tem muita dificuldade de acompanhar a turma, aquela velha história. Aí ele volta para sua casa, lá na comunidade tem um educador ou alguns educadores sociais fazendo atividades que não sejam de conteúdo escolar, mas de arte e educação, de dança. E nessa conexão não melhoraria o desempenho pedagógico desse aluno que dentro da sala de aula ele não vai tão bem? Assim, Veja, nesse trabalho, nesse casamento entre as duas áreas. Veja, isso de fato existe e se expressa de diferentes maneiras, né? O modelo da escola de tempo integral, não dá para fazer isso no Brasil sem considerar que a educação social, popular e comunitária seja complementar à educação escolar, né? Por quê? A escola de tempo integral significa ampliar o tempo de permanência da criança na escola, para o tempo mínimo de 7 horas. Mas nessa extensão do horário, o que não se quer é a continuidade da rotina escolar, se quer a diversificação das atividades. E, sobretudo, que sejam atividades de enriquecimento cultural, né? Então, aí que entra o educador social. O esporte, a arte, a cultura, os trabalhos comunitários, a música, o teatro, o cinema, a dança, né? E não tem dúvida de que essas atividades não só favorecem a socialização, como potencializam o rendimento escolar, né? E há outras experiências que extrapolaram a escola, como se faz na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde o Lindenberg Farias foi prefeito lá, que hoje é senador, que era o líder da UNE. Lá se implantou o modelo do bairro-escola, né? Então, a infraestrutura urbana que existe nos bairros, a praça, a rua, eventualmente até o lixão, mas os museus, a biblioteca, tudo isso vira extensão da escola, né? Aqui mesmo, perto de nós, em Taboão da Serra, um secretário de educação lá tomou uma iniciativa muito simples, que depois se foi batizada de professor visitador, que significava o professor de sala de aula, em determinados horários que não coincidissem com a sua jornada de trabalho, ele ir visitar a casa dos alunos que tinham maior dificuldade de aprendizagem. Só isso foi suficiente para melhorar o desempenho escolar dos alunos. Então, mesmo o professor de sala de aula pode ter uma postura de educador social. Entendeu? Então, são múltiplas os espaços, as possibilidades de atuação. Isso é um tipo de tecnologia social, se for pensar assim? À medida que isso se configura em uma metodologia de trabalho que pode ser sistematizada, que pode ser replicada, vira, evidentemente, uma tecnologia social, né? Quer dizer, uma forma de lidar pedagogicamente com problemas sociais de uma maneira inovadora, né? Tá, então, os textos de referência para orientar subsidiar essa discussão são os projetos de lei número 5346/2009, que vocês têm à disposição no repositório do TIDIA,
E o projeto de lei do Senado, PLS 328/2015, de autoria do senador Telmário Mota, que também está à disposição lá no TIDIA. E como essa é uma discussão que está em plena vigência, nós temos audiências públicas, né, nos próximos dias, há grande possibilidade de que até o final desse ano, 2016, a gente tenha a educação social regulamentada como profissão no Brasil. O que eu acredito seria a grande novidade da educação. O diferencial. Né? Muitos protagonismos aí estariam sistematizados. Perspectiva de nós que